Olá, meus queridos, estamos de volta na nossa sequência. Portanto, agora que nós já falamos rapidamente sobre os princípios gerais do direito do consumidor, nós vamos tratar agora, a partir do artigo 6º, dos direitos do consumidor, tudo bem? Veja, pessoal, nem preciso falar, isso aqui é decoreba, infelizmente, tudo bem? Então, olha lá, são direitos básicos do consumidor, inciso 1º, proteção à vida, saúde, segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, ou seja, esse direito ele visa tutelar saúde, vida e segurança. Quando nós tratamos desse princípio, nós temos que entender que muitas vezes, pela sua própria natureza, o produto ou o serviço, eles geram algum risco pela sua própria potencialidade lesiva. Então, por exemplo, fogos de artifício. Veja, o produto ele carrega em si já ali uma potencialidade de lesão. Mas veja que essa potencialidade já é algo esperado pelo consumidor, pela própria natureza do produto. Então, veja que aqui, essa proteção à segurança, obviamente, ela vai trabalhar às margens da essencialidade que o produto trata. Tudo bem? Depois, outro direito básico, educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos dos serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Veja, né, interligado com o princípio da educação vinculado às relações de consumo. Então, nós temos aqui tanto o direito à educação formal, que é aquele tipo de educação fornecido nas escolas com relação à liberdade de escolha, relações de consumo. E temos também a educação informal, que é aquela fornecida pelos meios de comunicação, ou seja, os produtos e serviços que são levados para o mercado de consumo. Com relação a eles, a própria mídia leva informações. Perfeito? Para além disso, direito de escolha, de tal forma que é, portanto, vedada a venda casada. Então, por exemplo, não sei se aconteceu isso na cidade de vocês, mas sempre teve. Você ia ao cinema, os caras faziam venda casada, né? Então, você não podia, por exemplo, comprar um refrigerante ou uma pipoca fora do estabelecimento do cinema. Então, os caras vendiam o ticket do cinema e ainda aquilo que você ia consumir no cinema. Você não podia chegar com algo adquirido fora do estabelecimento do cinema. Isso é venda casada. Então, veja, o consumidor ele tem direito de escolher qual é o bem que ele quer consumir durante o filme. Então, por isso que agora essas práticas elas são vedadas. Por quê? Justamente em razão dessa liberdade de escolha. E também aqui, obviamente, a questão da igualdade nas contratações. Então, tudo aquilo que é adquirido no mercado de consumo, tanto de produto quanto de serviço, deve haver um equilíbrio nessa contratação. Maravilha? Também são direitos do consumidor. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, e também e principalmente sobre os riscos que apresentam. Isso é a coroação do direito à informação. Então, veja, exemplo, descredenciamento de médicos ou hospitais. Então, você lá paga um plano de saúde, então, naturalmente, você é consumidor daquele plano de saúde, daquele serviço que é prestado para você. Veja, você, muitas vezes, adquire certo plano de saúde em razão de determinado médico que te atende, conveniado pelo plano. Ora, se esse médico deixa o plano de saúde,
O plano de saúde, ele deve informar para você, ou muitas vezes, se aquele hospital que até então atendia pelo seu plano de saúde deixa de atender, você também tem o direito de ser cientificado. Tudo bem? Então, veja que aqui nós trabalhamos com o direito à informação de maneira mais ampla. Maravilha? Também são direitos do consumidor. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos, ou seja, impositivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, ou seja, o consumidor ele tem o direito de receber proteção com relação a qualquer tipo de prática abusiva, ok? Vejam todos os direitos do consumidor que nós estamos vendo aqui, ainda que rapidamente, todos eles estão relacionados aos princípios gerais do direito do consumidor. Então, é claro que aqui, o tempo todo, a gente consegue encaixar um dos princípios que nós estudamos ao longo desses incisos. Maravilha? Também é direito do consumidor, inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosa. Ou seja, é assegurado ao consumidor o direito de ter estabelecido o equilíbrio econômico-financeiro daquela relação de consumo. Então, por exemplo, se você compra o produto em prestações e nessas prestações você tem uma correção monetária excessiva, você tem direito a uma revisão contratual, justamente porque você não pode ter uma prestação excessivamente onerosa. Então, por isso é assegurado ao consumidor o direito de modificação e revisão de cláusulas contratuais, justamente com a finalidade de manter ou adquirir ou criar esse equilíbrio econômico-financeiro. E veja, nós vimos já que no artigo 51 nós temos várias hipóteses em que as cláusulas contratuais são consideradas nulas. Dentre elas, também nós temos essa: sempre que o consumidor ele for colocado em uma posição de desvantagem exagerada, isso é cláusula abusiva e, portanto, ela é nula de pleno direito. Maravilha? Também, inciso 6º, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Daqui a pouco, mais para frente, ao longo das aulas, nós vamos estudar sobre isso, direitos individuais, difusos e coletivos. Tudo bem? Mas, por hora, entenda que é dado ao consumidor o direito à efetiva prevenção e reparação de danos morais, patrimoniais, coletivos e difusos. Quando nós falamos de dano moral, significa dizer que houve a ofensa a um direito da personalidade. Então, esse dano moral, na verdade, ele não está relacionado à dor, ao sofrimento que, eventualmente, o consumidor ele tenha passado em razão do ato praticado pelo fornecedor. Então, por exemplo, antigamente nós tínhamos muito em ações em que se pedia danos morais, a narrativa de que para que eu tivesse o dano moral era necessário esse abalo. Então, por exemplo, a pessoa ela, fez uma compra, adquiriu um produto, ela pagou esse produto, no entanto, o fornecedor inseriu o nome dela no cadastro de proteção ao crédito. Então, veja, ela não deve à empresa, não deve ao fornecedor, mas o fornecedor sujou o nome dela. Então, o que ela fazia? Ela entrava com uma ação pedindo dano moral. E aí, nessas ações, o advogado dizia: olha, fulana está triste, fulana está depressiva, tem que ganhar o dano moral. Não, hoje mais não existe essa mentalidade, porque, na verdade,
O que essa pessoa teve foi uma ofensa à dignidade dela, porque ela não é devedora, ela não merecia estar no cadastro de proteção ao crédito. Então, nesse caso, houve uma ofensa à dignidade dela, que é um direito da personalidade. Então, provada essa ofensa, já está ali o dever de indenizar a título de dano moral. Não é necessário provar abalo, dor, sofrimento, rancor. Não. Houve a ofensa em razão da prática abusiva do fornecedor, a honra, a moral, a personalidade, ao nome do consumidor. Então, veja que aí nós já temos patente a demonstração da necessidade de dano moral, a existência desse dano moral. Perfeito? O dano moral, inclusive, quando ele é reconhecido pelos tribunais, o dano moral, ele tem duas frentes, ele tem duas finalidades. A primeira, claro, uma finalidade reparatória, justamente para tentar ali, em termos financeiros, equilibrar aquele ato que atingiu o consumidor, mas também o dano moral, ele tem uma função de punição, justamente para punir o fornecedor e tentar evitar que ele volte a praticar essas condutas. Então, veja que a função do dano moral, ela é dupla, uma compensatória, para compensar aquilo que ele causou ao consumidor, e a outra reparatória, reparatória não, me perdoem, e a outra punitiva, justamente para fazer com que o fornecedor ele pare de praticar essas condutas. Tudo bem? Então, veja que, em regra, por exemplo, um simples inadimplemento contratual não gera dano moral. Agora, por exemplo, se eu tenho um inadimplemento em uma situação específica, por exemplo, eu tenho dano moral. Então, só para vocês entenderem, no meu primeiro exemplo que eu acabei de dar, houve um suposto inadimplemento. Então, na verdade, no nosso exemplo, a pessoa ela não devia. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, né, para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$ 25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.